Bom dia, bom dia, bom dia. Um excelente dia para todos. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. Feriado também é dia, né? Compromisso é compromisso. Então, se a gente tem esse compromisso aqui, a gente tem que estar firme fazendo acontecer. Excelente dia para vocês. Como é que foi o mês aí de abril? Foi bom o mês para vocês? Bom dia, Luiz. Como é que você tá? Tudo certo? Vamos para cima. Gente, muita gente reclamando, né, que o mês não foi legal. Só que eu tenho reparado um negócio: quem mais reclama é quem mais não tá fazendo, né? E eu quero trazer justamente hoje 3 decisões estratégicas para a gente transformar aí ainda esse ano de 2025. 3 decisões que pode definir esse futuro. Tem muita oficina que vai fechar ainda esse ano. E outras tantas vai continuar aberto. Mas por quê? Já já nós vamos falar sobre isso. Primeiro eu quero trazer uma passagem, e essa passagem, desde que eu abri a empresa Diesel do Queixo, ela mexe muito comigo. E tá lá no livro de Josué 1:9. Ela é muito famosa, né? Que ela diz: "Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Quando eu fui começar essa empresa de treinamentos, Deus me falou muito sobre essa passagem. Me falou muito sobre ser forte e ser corajoso, em compreender os planos deles para minha vida, em compreender o que ele tinha preparado para mim. E durante algum tempo eu fui bem resistente em não seguir o caminho que ele havia me dado e seguir o meu próprio caminho, por medo, por insegurança. Só que às vezes a gente faz isso sem confiar no Deus que deu a visão. Mas a gente tem que entender que o Deus que dá a visão, ele é o mesmo Deus que dá a provisão. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui. Tudo o que tem de diferente, que tem oficinas que vai fechar e outras vai se manter abertas no mercado. O próprio medo. O próprio medo, a paralisia e a insegurança vai trazer a ruína para o dono de oficina que não tem se posicionado. O próprio medo vai fazer isso. E se tratando de fazer algo diferente, a gente começa pela atitude. O primeiro ponto para você não ficar dependente, a sua oficina transformar, é romper a dependência como dono da operação. Enquanto dono, ser dono dependente, que é o cara que a oficina depende, tudo depende. Para tudo acontecer, precisa dele. Tudo, tudo, tudo. Enquanto isso acontecer, não tem jeito. Ele sempre vai ficar no mesmo lugar. Ele sempre vai ficar estagnado. E sair da operação, gente, não é abandonar a oficina. Vocês já viram aquele ditado? É o olho do dono que engorda os porcos. E tem total sentido esse ditado. Só que chega num ponto que a gente pode comprar o olho. É isso que todo fazendeiro faz. Põe um caseiro bom e a fazenda roda, não é?
A mesma coisa você tem que fazer na sua oficina. Ah, Túlio, mas sou pequeno. Você é pequeno, mas qual que é o papel de líder e estrategista dentro do seu negócio que você está assumindo? Como que você está fazendo a delegação? Se a sua oficina depende 100% de você, ela não é um negócio, ela é um emprego disfarçado. Existe algumas estratégias para a gente começar a delegar. Eu venho batendo muito forte nessas estratégias aqui com você, que é a gente ter uma pessoa em treinamento, que é a gente sempre estar delegando funções para estarmos mais na parte estratégica, um pouco tática e menos no operacional. Uma conta que eu sempre faço é ver quem é a pessoa mais cara da minha oficina. Hoje, quem é a pessoa mais cara da sua oficina? E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Qual o preço da sua hora como dono da sua oficina? Tem muitos mecânicos que fazem produção e aí ele, vende R$ 1.000, mas aí os mil para mim é livre, né? Porque eu não pago comissão. Só que ele não está custeando a hora dele. E uma estratégia como essa não faz a oficina dele crescer. Ontem eu tive numa oficina e o dono dessa oficina, ele não tem noção nenhuma de gestão. Zero, 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 zero. E ele contratou um terceiro para fazer essa gestão. Excelente mecânico, mas é zero gestão, zero. A ponto de não saber o básico, o ticket médio do carro dentro da oficina, não saber quanto vende, quanto sai, o que tem de grana. E eu falei para ele o seguinte, falei, fulano, ou você assume a rédea ou é melhor você trabalhar para os outros. Porque olha o jeito que tá a sua oficina tá feia, sua oficina tá desorganizada. Você está dependendo de um terceiro para ajustar a sua operação. Quem te garante, não estou desconfiando do terceiro, mas quem te garante que está tudo da forma que você quer? Aliás, qual a forma que você quer? Porque se você nem sabe que forma é, não tem nem como eu cobrar. Então o dono, quando ele entra, ele tem que compreender a operação por inteira. Hoje, eu tenho uma empresa de educação. Eu tenho a Dias Centro Automotivo e tenho a Dias Education. Eu tento aprender ao máximo sobre educação. De oficina eu tenho know-how, tenho expertise. Agora aqui eu apanho. Eu apanho na parte de tráfego, eu apanho na hora que alguma transmissão que vai fazer e confesso, por comodismo, por ter quem faça. Só que eu preciso ter a compreensão de tudo, até mesmo para eu cobrar quem está fazendo. Pô, eu não sei fazer determinada tarefa. Eu tenho que começar a ter noção. Porque é aquele ditado: quem não aprende, depende. Só que aí tem um ponto: eu tenho que aprender e delegar. Aprender e delegar. Para que outra pessoa faça com uma qualidade melhor do que eu faria. Porque a minha hora é cara. Vocês já pararam para pensar que nós, como dono de oficina, a gente não desliga da oficina em momento nenhum? A gente fica o tempo inteiro focado. E qual que é o preço disso? Você tá na rua, você viu alguma novidade, nossa, isso aqui dá para mim implementar na minha oficina. Você tá fazendo alguma coisa, nossa, isso aqui dá para me otimizar na minha oficina. Então você fica ligado o tempo inteiro. Você vai dormir, você está pensando no boleto que tem que pagar. Hoje é feriado. Você está aqui procurando conhecimento. Por que você está aqui procurando conhecimento? Porque você está em busca de novidades para sua oficina. Porque você está em busca de novidades para sua oficina. Então sua oficina não para. Então você é o cara mais bem remunerado. Em tese você tem que ser. Só que na verdade não é. Mas por quê? Você não está fazendo a organização do negócio. Além de eu fazer toda essa divisão, não adianta nada eu ir para a oficina se eu não tenho motivação. E convenhamos, a motivação é o dinheiro. Nós somos movidos pelo dinheiro.
Nós somos movidos pela, pelo prolabore. Só que muitos aqui, a oficina paga conta. E pagar conta é obrigação. Só que a oficina tem que realizar sonho. Mas para a oficina realizar sonho, eu tenho que saber definir um prolabore. E tem oficina que não está dando. Túlio, por que a minha oficina então não dá dinheiro? Ontem, eu vou trazer o mesmo exemplo desse cliente de ontem. A oficina dele está dando dinheiro, mas ele não vê. Fluxo de caixa. O que quebra uma empresa? Fluxo de caixa negativo. Ela pode até operar com prejuízo, mas é o fluxo de caixa negativo que quebra uma empresa. É o fluxo de caixa negativo que faz uma empresa quebrar. E talvez é isso que está te faltando. Você não está vendo dinheiro lá na frente, mas somente por uma estratégia de fluxo de caixa. Tem uma planilha, está lá na nossa área de membros. Essa planilha, eu detalho item dia por dia para você ver o que está entrando na sua oficina. Se você preencher ela 2 meses, você vê onde está o gap de fluxo de caixa. E já começa a otimizar para ver mais dinheiro no caixa da sua empresa. Ela é fundamental. E tem dono de oficina que não faz. Mas por que disso, Túlio? Por que não faz? Porque treinar é difícil. Porque fazer esse tipo de controle é difícil. E na grande maioria, a gente vem para o básico. A gente vem querer fazer o fácil. É nosso do ser humano. O nosso cérebro, ele tenta burlar a gente a todo momento. Nosso cérebro, ele foi feito para sobreviver. Então, quanto mais coisas difíceis, você acha que eu queria estar aqui 6 horas da manhã, num feriado, fazendo uma live? Eu não queria. Se pelo meu cérebro, eu estaria ali, ó, meu arzinho ligado, bem bom, a cobertinha, deitado ao lado da minha esposa. Mas não, 5h15 eu estava de pé. Porque esse é o meu compromisso. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Esse é o preço. Agora eu te pergunto, qual que é o preço que você vai pagar aí na sua oficina? E para pagar um preço, eu preciso transformar dados em decisões. Tem oficina que nós estamos ainda nesse tempo e está sem dado. O dado é zero. É... Qual que é a margem? Qual que é a conversão de orçamento? Gestão por intuição, gente. Isso é coisa do passado. Quem ainda está lá no caderninho, esse cara não vai conseguir ir adiante. Esse cara não vai prosperar. Então, gestão é dados. Se eu perguntar agora para vocês, o que foi o fechamento de abril? Qual foi o ticket médio? Qual foi a passagem de carros? Qual foi a lucratividade média? A sua oficina operou com lucro ou operou com prejuízo? Tem muitos aqui que às vezes não vai saber. Mas por que não sabe? Porque não está indo atrás de dados, porque não está procurando um software bom, não está procurando um software de qualidade. Eu não sei se todos aqui estavam na live de terça. Eu tive lá na Automec, eu tive com muita gente de sistema, não foi só com o pessoal da Oficina Inteligente, e os dados são assustadores. De oficinas que pagam por um software, mas não usam. Agora, qual sentido faz eu pagar por um software e não usar? Qual sentido faz? Não tem sentido nenhum, velho. Nenhum. Então, se não tem sentido nenhum, para que eu estou pagando aquilo? Então, usem. A gente precisa transformar dados em decisões. É isso que vai nos diferenciar. Então, é romper a dependência, transformar dados em decisão e posicionar como uma marca, não só como serviço. Tudo como que eu vou posicionar como marca? Eu quero fazer uma pergunta e quero que vocês meditem hoje sobre isso daí. Qual que é a percepção de valor que o seu cliente vê na sua oficina, quando ele entra na sua oficina? Hoje eu entrei na sua oficina. Qual que é a percepção que a sua oficina passa? Hoje você passa confiança? Hoje a sua oficina remete a quê?
Ou a sua oficina está suja, bagunçada, bituca de cigarro na frente? Como que está a sua oficina hoje? Quer começar diferente o mês de maio? Começa pela organização. Começa pela estrutura. Talvez um móvel que está fora do lugar, ou está num lugar que não é estratégico, muda ele. Teve uma parada aqui na internet que viralizou, não sei quem postou. Nada quebrado, nada fora do lugar. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Nada quebrado, nada fora do lugar. Só que eu preciso desenvolver em mim mentalidade de dono. Qual a sua mentalidade hoje? Você tem mentalidade de dono? Você tem mentalidade de empresário? Sem mentalidade, nós podemos vir aqui toda segunda, terça e quarta, quinta, sexta, sábado. Só que vocês não vão mudar. A mentalidade é o que tem que vir, é o que tem que trazer a diferença. Para eu tomar uma decisão corajosa em 2025, eu tenho que ter uma mudança de mentalidade. Eu tenho que entender que o preço é caro. O preço é caro para isso. Teve uma oficina que me chamou, está numa fase de transição. É uma oficina que fatura ali seus 50 mil e está mudando de espaço para faturar ali projeção de 100 mil reais. E veio aquele medo. E por isso que eu trouxe essa palavra de Josué 1:9, ser forte, ser corajoso. Porque, volto a dizer, quando o seu cérebro ele sai da zona de conforto, a primeira coisa é ele te parar. E aí, se ele te parou, você já não consegue ir adiante naquele projeto que seria um projeto bom. Você não consegue ir adiante naquele projeto que faria você escalar. Mais um ponto que diferencia as oficinas que vão se fixar no mercado: tributação. Reforma tributária está aqui na nossa porta. Muitos de vocês às vezes não sabem nem o que é a reforma tributária. Não procuraram saber o que é a reforma tributária. Eu chego em oficinas, a grande maioria ainda é MEI. Está faturando já 30, 40, 50 mil e é MEI. Na questão de otimizar, de não pagar imposto, né? De sonegar, ser o campeão. Aí um fiscal pode fechar todo o seu negócio, sendo que tem formas dentro da lei de pagar imposto, mas otimizando. Vocês sabiam que hoje tem estratégias para você pagar bem menos imposto quando se trabalha certo e fica mais barato você pagar menos imposto, você tirar mais nota fiscal? Eu vou explicar isso aqui por quê para vocês. Hoje, quando uma empresa abre, eu acho que a grande maioria de vocês é Simples Nacional. Chega num ponto que você tem que justificar de onde é o dinheiro, porque se a sua oficina está dando bom e você não emite nota fiscal, você vai ter que justificar. Pô, entrou 20, 30, comprei uma casa, da onde veio o dinheiro da casa? São coisas que são inevitáveis. Não adianta você viver na sonegação. Uma coisa é você estar ali sonegando para ganhar 5, 6, 7 mil reais. Só que na hora que o seu negócio começa a dar mais, essa sonegação não compensa. Chegou lá no começo do ano, você vai ter que justificar o dinheiro. E quando a gente trabalha CLT, é muito mais caro do que quando a gente é empresário Simples Nacional. Porque hoje como que funciona no Simples Nacional? Quanto mais nota você emitir, melhor. Por quê? Porque na nota fiscal, você vai pagar uma média aí hoje no Brasil, deve estar a alíquota de vocês entre 6% e 8%. Quando a empresa está com faturamento ali nos 2 milhões anual, vai chegar na casa de 10%. E você vai colocar você declara um prolabore um pouco menor, né? Chegou no final do ano, o que você faz? Você faz uma retirada de lucro. Retirada de lucro é isento.
Então você tem onde justificar dinheiro na sua conta, a casa que você vai comprar, você tem onde justificar o, o imóvel que você está comprando. Por quê? Você está isento de imposto, você tirou na nota. Agora, se você não tira, você precisa comprar um imóvel. Aí, ó, o Fabiano, depois que alugou um ponto, fez um investimento na empresa legalista internacional. Excelente. Aí você vai comprar um imóvel agora. Aí o Fabiano vai crescendo e ele resolve comprar um imóvel. Vamos lá. Quando ele vai comprar esse imóvel, ele vai precisar de renda. Da onde veio a renda? Aí você vai se preocupar naquele ano. Só que às vezes você está sonegando a 3. É esse o mal de empresário que pensa só no hoje. Não tem pensamento de futuro. Hoje tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar no longo prazo. É pensamento de futuro que faz a nossa oficina crescer. Então lá em 2028, eu quero comprar esse imóvel novo, certo? Eu preciso de ter dinheiro na conta. De onde veio o dinheiro? Aí se eu for lá, eu vou pegar o dinheiro para comprar. Aí aparece esse imóvel. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pagar imposto de renda sobre esse imóvel. Imposto de renda é 27,5 numa alíquota dessa aí. Aí você vai pegar você vai justificar R$ 100.000 a 27,5, você está pagando R$ 27.500. Sendo que você poderia ter pago 8 na nota fiscal de saída todo mês. Então tá vendo que são estratégias que fica muito mais barato você trabalhar dentro da lei? Ah, Túlio, minha empresa cresceu. Vou trazer o que aconteceu com a minha. A empresa cresceu, eu fiz um planejamento tributário. Esse, inclusive, é um produto que a gente oferece dentro da Dias Education. A gente tem, hoje eu tenho um contador que faz essa consultoria tributária. Eu tenho hoje um consultor que faz uma consultoria tributária para a oficina. E aí a gente fez um estudo o ano passado na minha oficina que eu estava pagando média de 18 mil de imposto, 18 a 20 mil todos os meses. Eu caí isso daí para 8, 9 mil. Então eu estou ganhando R$ 10.000 em média por mês. Nós estamos falando de 120 mil. E quanto mais nota eu tirar, melhor fica essa conta. Mais dinheiro eu ponho no bolso. Agora você pega 120 mil por uma estratégia certa que fiz de planejamento tributário. E talvez, eu sou só uma oficina, eu não preciso. Se a sua oficina hoje fatura 80, 100 mil reais, você precisa fazer uma consultoria de planejamento tributário, pelo menos uma vez por ano. É inevitável. A consultoria de planejamento tributário você não gasta R$ 2.000 e às vezes você vai ganhar 100, 120 mil. É essa visão de longo prazo que a gente tem que entender, amigos. É essa visão, essa maturidade. A gente tem que desenvolver musculatura espiritual para ter maturidade emocional e, consequentemente, eu ter uma visão de longo prazo do meu negócio. Quando eu entendo o meu negócio no longo prazo, fica mais fácil. E por fim, o que vai diferenciar para a sua oficina se manter no mercado é planejamento. Se eu perguntar aqui para vocês qual que é o planejamento de vendas para 2025, quanto nós vamos vender do dia 1/5 que nós estamos agora até o dia 31/12, vocês sabem detalhado? Se não sabe, essa é a tarefa que vocês vão ficar para casa hoje. Vocês vão detalhar mês a mês. Tudo como que eu faço isso? Lá no planejamento turbo, eu traço detalhe por detalhe como que a gente faz esse cálculo. Você vai fracionar ele por mês, depois por dia e por pessoa dentro da sua empresa. Todo mundo tem que ter meta. Quem não tem meta não sabe aonde quer chegar. Então eu preciso ter uma meta para saber aonde eu vou chegar. Qual que é a meta da minha oficina do dia 1/5 até o dia 31/12? Quanto eu vou vender esse mês? Esse mês tem quantos dias úteis? Quais os feriados que vão impactar o meu negócio? É essa a visão de longo prazo. Em que mês eu vou comprar aquela ferramenta nova? Como que eu vou planejar a aquisição de um novo maquinário no meu negócio? Quando que vai ser necessário eu colocar um mecânico? Se você é pequeno, dá para fazer isso também. Eu lembro quando eu abri a minha oficina, eu fazia reunião, gente. Eu e mais um funcionário ainda montava no PowerPoint, só para vocês terem ideia. Eu e mais um.
E colocava sem. Eu lembro de uma reunião, eu perdi essa reunião, roubaram um notebook meu uma vez. E na época eu não tinha o hábito de colocar em drive as coisas, né? E eu tinha uma reunião, eu montei ela. Tinha 4 funcionários na reunião. Aí o Edu virou pra mim, Edu era o funcionário que eu tinha, o mecânico que eu tinha. Eu falei, tu, mas é só eu e você. Foi esses dois os que vão entrar. Então nós somos 4. Então eu vou fazer a reunião para 4 para eu falar o linguajar deles. Então imagina que eles já estão. Tudo que a gente imagina na nossa mente, a nossa mente consegue, gente. Ontem eu estava assistindo uma live do, do Pablo Marçal e não tenho nada contra o cara, não tem aquela apologia. Gosto de algumas coisas que o cara fala. E ele é um cara de resultado, né? Isso não podemos negar. E eu, todas as pessoas que têm resultado, eu gosto de modelar. Eu gosto de pegar insights. O que essa pessoa fez diferente? E ele estava fazendo um pitch, ele está vendendo um produto que é o método IP. Inclusive eu fiz esse treinamento dele em 2020. E aí eu fui ver, ele está vendendo isso hoje por 20 mil reais. Ele vem, quando eu fui fazer era 2 mil e poucos reais. Só que aí a todo momento. Por que esse cara, ele prosperou tanto em 7 anos? O que ele resolveu? Ele simplesmente resolveu mudar a mente. E aí é isso que a gente tem que modelar nesses caras. Qual que é a mente blindada que esse cara tem que eu tenho que colocar no meu negócio? Eu vou tomar uma decisão nova, eu vou fazer algo novo. Eu estou disposto a pagar o preço? Eu estou disposto a acordar às 5h15 da manhã, toda terça, quarta e quinta? Isso daqui foi um compromisso que eu fiz com a turma para um ano. Para um ano. Quanto que você ganha para fazer isso daqui, Túlio? Não ganhei nada. Eu não ganho R$ 1. Só que eu ganho em ver o crescimento da oficina de vocês. E se tiver um, e eu fiz live aqui, hoje nós tivemos aqui uma média de 8, tá tudo certo. Nós temos 230 pessoas hoje na nossa comunidade. Hoje nós temos uma frequência de 10, 15, no muito 20. E se tiver um, eu vou conversar com um, porque foi esse o compromisso. Então, o que eu tiro disso para a oficina? Eu tenho que fazer o planejamento com um, mas pensando que vai ter 5. E eu tenho que fazer já a minha meta para o ano, para eu saber aonde eu vou chegar, quanto que eu vou faturar. Porque se a minha mente não sabe aonde eu vou chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Isso é igual pegar um táxi. Você vai pegar um táxi, o que é a primeira coisa que o taxista fala? Vamos para onde? A mesma coisa é você como líder da sua oficina. Você tem que falar para onde os seus funcionários vai. Onde que os seus funcionários vai? Aonde que você quer chegar? Qual que é o seu alvo? As empresas grandes estão doidinha para comprar a sua oficina. Doida. Ou para comprar alguma outra, ou para abrir uma e fechar a sua e você trabalhar para ela se você não se posicionar. É isso que você precisa entender. Se você não ter esse posicionamento de dono, daqui a pouco vai entrar uma rede. Lembra que eu falei na terça-feira? O que aconteceu com as farmácias de bairro? Farmácia do João, a farmácia do Zé, a droga isso, a droga aquilo. Hoje você não vê isso mais. São poucas as cidades que tem. Vê as grandes redes. Drogazil, Drogaria São Paulo, Droga Raia. Os caras se juntaram, dominaram o mercado. Eu estou vendo esse movimento no nosso segmento. Em tudo que eu olhei lá na feira, eu tenho visto esse movimento. O Luiz está aqui com a gente. O Luiz foi comigo no stand, eu falei, ele, mas para que você vai lá nesse stand? Eu falei, esses caras vão dominar. Na hora que ele chegou lá, viu o pensamento que eu tava, ele falou, Túlio, você tinha razão. Eu falei, esses caras estão agressivos no mercado. E não são só eles. Tem outras redes que eu tenho estudado que estão muito agressivos no mercado. Fabiano, franquia Bosch é bom? Em partes. Tem o lado bom e o lado ruim. Aí tem que analisar o seu momento, se vale a pena se juntar a ele. O nome Bosch é muito forte, é inevitável. Só que em vista do que já foi no passado,
muita gente reclama. Mas ainda assim o nome Bosch, eu preciso do nome Bosch? O nome Bosch é muito bom. Aí depende do seu momento, aí é uma análise detalhada de se você estar preparado para Bosch. Porque quando você vai envolver um Bosch Car Service, nós estamos falando que qualquer adequação, aí você gasta 70, 80 mil. 70, 80 mil hoje de gasto vai rentabilizar o seu negócio enquanto? É esse o ponto que você tem que pensar. Então, talvez tenha outras franquias um pouco mais baratas. Por exemplo, tem alguns anos que eles me convidam. Eu ainda não fechou a conta para ser bom para mim, Túlio. Mas o que é o meu cenário? Uma oficina com 13 anos de mercado, com uma carteira consolidada, que atende média aí de 350, 400 carros mês, que fatura 4 milhões, 4 milhões e meio todo ano. Então não faz sentido eu ter um investimento, não fez até então, pelo que eles vão me oferecer, não fez sentido. Porque a minha marca na minha cidade é consolidada. Mas talvez ela pode ser o trampolim para sua marca se consolidar. Então é essa a conta. Pô, eu estou começando uma empresa hoje nova. Se tenho dinheiro em caixa, eu ter uma marca forte comigo, eu trago mais credibilidade, eu trago mais segurança. Aí entra no que? Como que o cliente está vendo? Qual que é a percepção de valor que o cliente está tendo da sua empresa? Entendeu? Então, gente, para a gente encerrar e honrar aqui o nosso horário, 6h40, eu quero que vocês façam um planejamento para esses meses até dezembro. Qual que é o planejamento da sua oficina? Nós estamos em 6 aqui. Se os 6 estiverem lá no nosso grupo, se ficar com dúvida, pode me chamar no privado. Túlio, estou fazendo aqui planejamento, você deixou de tarefa. Me ajuda aqui, como é que eu determino aqui o crescimento da minha oficina? O que vai ser bom eu faturar com base nisso aqui de realidade? E se vocês fizerem isso, estarem dentro dessas lives e mudar essa mentalidade, vocês não vão crescer menos que 30, 40% esse ano de 2025. Eu tenho certeza. Porque eu fiz esse caminho. Quando eu fiz esse caminho, minha oficina explodiu de vender. Eu cresci 49% num ano. São pouquíssimas as oficinas que crescem 49%. São menores ainda, números atualizados que eu trouxe da Automec, falando com 4 softwares diferentes. São pouquíssimas oficinas que faturam acima de 200 mil reais hoje no Brasil. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Eu estou entre essas oficinas. E são pouquíssimas as oficinas que conseguem trabalhar um ticket médio acima de R$ 1.000. Ontem, nos meus stories, vocês vão ver. Eu fechei com um ticket médio quase 1.200, com uma lucratividade em abril de 22 mil. E quando eu falo lucratividade, é depois de pagar todas as contas da empresa, inclusive o meu salário. Porque se a empresa fechar bom, se a empresa fechar ruim, o meu salário ela vai me pagar todo mês. Isso é padrão dentro de uma empresa. Eu não tenho que tirar o quanto sobra. Então, se eu conseguir e comecei com uma oficina de 2 elevadores, você também consegue. Só que eu quero te deixar esses desafios. Então, faça esse desafio e você vai ver o crescimento que você vai trazer. As oficinas que crescerem em 2025 vai ser as que vão tomar uma decisão corajosa. E aí eu te pergunto, você vai esperar ou você vai liderar o mercado? Porque os grandes estão chegando aí. E daqui a pouco está aí na sua porta. Está no seu quarteirão. Fica atento. Não deixa alguém chegar e te abocanhar primeiro. É esse o conselho que eu te dou. Fechou, amados? Vamos para cima. Vamos finalizar com uma oração para a gente encerrar. Senhor Deus, obrigado por mais este dia, Pai. Rendemos graça a Ti porque o Senhor é bom. Eu quero agradecer por todos que estiveram aqui presentes, pelas pessoas que estão vendo talvez esse vídeo fora desse horário das 6 horas da manhã. E que esse vídeo, Pai, impacte essas pessoas, que possamos transformar oficinas, Pai, para que o nosso segmento seja mais forte. Oramos, Pai, por um mês de maio espetacular. Oramos, Pai, para que esse mês de maio seja um mês diferenciado, que entre vários clientes na nossa oficina,
Vamos orar por energias positivas, por parar as murmurações, Pai. Livra-nos do pecado, Pai. Sabemos que somos pecadores, a nossa carne é pecadora, Pai. Só que eu quero te pedir, Pai, sabedoria, discernimento, para que nós não usemos a nossa boca para falar coisas ruins, Pai. E a nossa boca seja para trazer coisas boas, palavras de entusiasmos, Pai. Que tenhamos ideias novas para renovar as nossas oficinas, para reestruturar, Pai, para trabalharmos a organização, para trabalharmos o faturamento, Pai. E a nossa oficina, Pai, ser algo que de bênçãos, uma empresa de bênçãos, que derrame bênçãos sobre a vida de funcionários, que clientes saiam das nossas oficinas, Pai, felizes. É esse o ponto que eu te peço, Pai. Pai, ilumina a empresa de cada um e a família de cada um. Conceda um feriado, Pai, abençoado. Um feriado onde a gente possa refletir sobre uma mudança de mentalidade. Sabemos, Pai, que o pensamento é o pai da ação. Então, que nesse momento, Pai, o Senhor traga pensamentos bons para, consequentemente, tornarmos ações boas em nossas empresas. Eu finalizo essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, senhores. Amém. Ó, dá uma curtida aí antes de você sair. Curte esse conteúdo. Ou se não gostou, só descurte para eu entender. Mas não deixa, não deixa de fazer alguma coisa aqui no algoritmo, não. Para que mais pessoas consigam ter acesso a isso daqui que você teve agora. Porque não adianta eu pensar somente no eu. Eu tenho que pensar no segmento. Porque se o segmento estiver mais forte, acaba a prostituição. Não vai ter mais gente queimando preço na sua região. Fechou? Façam um excelente dia, um excelente feriado. Se tiver alguma dúvida no planejamento, pode me chamar que eu estou aqui para ajudar vocês. Eu quero honrar quem está acordando aqui cedo, quem está aqui disposto a pagar somente com o preço do tempo. Porque quem está aqui sabe, isso aqui não tem R$1 de cobrança. Mas tem o tempo de vocês, que é o maior ativo que vocês têm. Então é muito caro vocês estarem aqui. Então parabéns por quem esteve aqui nesse feriado. Tamo junto. Semana que vem tem mais.